Pois muito bem, estamos de volta no nosso espaço semanal de repercussão de tudo aquilo que rolou de futebol neste fim de semana. Sempre em nome de Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 120 anos, o seu desenvolvimento impulsiona a nossa história. Loja Sertel, quer renovar sua casa com estilo e muita economia? Chegou o feirão de imóveis Capesberg nas lojas Sertel, é só até 31 de agosto. Betiolo Imóveis, pensou em comprar, vender ou alugar? A Betiolo é referência em imóveis no Vale do Taquari. Brasrede, mais que internet. Eminer Saúde Inteligente, a clínica do Dr. Bruno Fier, acompanhamento médico estruturado individualizado para a sua saúde. Girando Sol, cuidamos de cada momento do seu dia. Univale, sede de atender bem. Móveis União Planejados, há 30 anos entrega o melhor em móveis planejados. Contate @Móveis União Planejados. Arena Esportes e Lazer, futebol society, beach tênis, vôlei, futevôlei, locação de quadras, churrasqueiras, copa e cozinha. Arena Esportes e Lazer na Avenida Amazonas 2549, no Universitário em Lajeado. E Altec Oficina Multimarcas, precisando de manutenção para o seu carro? Na Altec Oficina Multimarcas você encontra atendimento de confiança, profissionais qualificados e serviços para diversas marcas e modelos. São os nossos parceiros aqui neste espaço do A Hora Esportes para trazermos eu, Joilson Pereira e Zic Nights, que sempre nas segundas-feiras, aqui no nosso canal do A Hora Esportes, a repercussão de tudo aquilo que você precisa saber da rodada do fim de semana. Pois bem, Zic, mais uma rodada repleta de resultados interessantes que vão dando uma embolada legal na tabela. Exato, Joilson, e a gente fala bastante sobre essa rodada porque a gente começa já a ter um desenho do que será, né, a competição a partir de agora. Vamos começar falando, Joilson, vamos de trás para frente, porque quando nós chegar na categoria principal, nós temos aí alguns assuntos, e peço para o pessoal ficar conosco aqui, porque nós vamos falar um tema um pouco delicado, eu acho, dá para se dizer assim, para essa quarta rodada. Passou despercebido nas 3 primeiras, mas agora a gente tem que falar um pouco mais, detalhar um pouco mais. Mas eu peço para vocês ficar aqui, a gente traz esse destaque aí na categoria principal. Começando pelo veterano, Joilson, tivemos 6 partidas, destaque para o empate em 3-3 entre a CESP e o Rude-Bar. Por que eu destaco esse empate? As duas equipes têm os melhores elencos desse campeonato. Nós temos de um lado o Diguinho, Preto, David Jesus, do outro lado a gente tem o Alexandre Canhota Mágica, Marcos Condes, enfim. O resultado mostrou isso, né? 3-3. O Floriano venceu o Penharol por 4-2. O Cruzeiro de Arroio do Meio venceu o Flamengo por 2-1. O Cruzeiro de Santa Cruz venceu o 5 de junho por 3-2. E o Picada Flor venceu o Projeto Guarani por 2-0. Além, é claro, o empate entre Concórdia e Ribeirense. Classificação do veterano após 2 rodadas: a CESP, Rude-Bar, Picada Flor e Cruzeiro de Arroio do Meio com 4 pontos. Cruzeiro de Santa Cruz do Sul, Grêmio 5 de junho, Floriano e Projeto Guarani com 3. Penharol, Concórdia e Ribeirense com 1, e o Flamengo que ainda não pontuou. Categoria aspirante, novo líder, tá? Opa, novo líder. Juventude Guaporé venceu o Canabarrense por 1-0 e está lá, isolado na liderança do campeonato. Isso porque o Estudiantes perdeu para o Boavistense por 3-0. Esse resultado chama atenção, o Boavistense vencendo o Estudiantes por 3-0. O Boavistense, inclusive, que assume a segunda colocação, fica à frente do Estudiantes. Então, Juventude Guaporé é líder com 12 pontos, Boavistense e Estudiantes dividem a terceira colocação. Aí vem o Imigrante, que ficou no empate 1-1 com o São Luís. O Imigrante tem 7 pontos, está invicto ainda no campeonato, e junto com o Brasil, que também tem 7 e esteve de folga na rodada. O Juventude de Westfália, atual vice-campeão, vem logo atrás, junto com o Internacional e Serrano, todos com 6. O Juventude de Westfália venceu 11 amigos na rodada por 1-0. O Internacional jogou contra a equipe do Poço das Antas e perdeu por 2-1. Perdeu a oportunidade, inclusive, de melhorar na tabela de classificação. Também tivemos na categoria aspirante o Gaúcho de Teutônia, que venceu a primeira, 1-0 em cima do Nova Berlim. Então, como eu dizia, o Juventude Guaporé lidera com 12 pontos, Boavistense e Estudiantes tem 9, Brasil e Imigrante 7. Juventude Westfália, Internacional e Serrano tem 6, Tiradentes e Poço das Antas tem 5, Tiradentes também tem invicto, 2 empates e 1 vitória. Gaúcho de Teutônia, Taquariense e Canabarrense com 3, São Luís e Minuano 2, Gaúcho de Progresso, 11 amigos, Nova Berlim e Cruzeiro, todos com 1 ponto. Claro que a tabela pode sofrer alterações por conta da disciplina, que é o primeiro critério de desempate. E a gente vai para a categoria principal, e aqui a gente vai falar um pouco mais, detalhar um pouco mais sobre essa rodada, porque nós tivemos na categoria principal um empate em 0-0 entre Poço das Antas e Inter, um empate em 0-0 entre os amigos e Juventude de Westfália. São Luís e Imigrante empataram em 2-2. Mesmo resultado para Boavistense
e Estudiantes. Tivemos a vitória do Juventude Guaporé em cima do Canabarrense por 3-2 e 2 vitórias por 3-0. Tiradentes contra o Taquarense, Gaúcho Teutônia contra o Nova Berlim. Após essa rodada, Joilson, Brasil e Juventude Guaporé lideram com 9 pontos, Tiradentes tem 7, Gaúcho de Progresso e Imigrante tem 6. Serrano, São Luís, Juventude Westfália, Estudiantes, Boa Vistense, Poço das Antas e Inter tem 5, Gaúcho Teutônia 4, Nova Berlim no ano 3, 11 Amigos, Canabarrense e Taquarense 1 e o Cruzeiro que ainda não pontuou. Pode mudar ainda que a tabela de classificação ainda não foi atualizada, a questão da disciplina, Joilson. Então essa é a situação. Desses resultados, Joilson, o que mais te chama a atenção? Vamos falar de resultado primeiro. Vamos para a categoria principal direto? Principal direto. Tá aqui ainda. Deixa eu só. A gente tá conferindo se a lapela tá Exato. ok. Talvez o jogo do. Olha, eu não vou dizer que não me surpreendeu o jogo do Poço das Antas, tá? Empate em 0-0 me surpreendeu, porque o Poço a gente viu no último final de semana, é um time forte, vem para brigar, o que mostra que o campeonato está muito em aberto. Eu pegaria esse resultado para dizer. Mas eu sei onde tu quer chegar, porque tem outras situações aí que poderiam ser diferentes nessa tabela, porque tivemos algumas situações quanto à arbitragem, né? Exato, Justo. Mas antes ainda falando dos resultados, para mim o que me chama a atenção disso tudo aqui, o empate em 2-2 entre Boa Vistense e Estudiantes. Tá. Eu acho que esse empate me chama a atenção por conta do que o Estudiantes veio apresentando no campeonato, esteve à frente 2 vezes do marcador contra o Boa Vistense e cedeu o empate. O Boa Vistense que perdeu para o Nova Berlim, ganhou do Gaúcho Teutônia e está oscilando nesse campeonato aí. O Boa Vistense oscila bastante, é um time do qual a gente espera ver muita coisa boa, porque é um time muito forte, é um time que a gente já falou aqui no começo do ano, no começo do semestre, que é um time que talvez corra por fora nessa tabela, não tem um investimento tão alto, mas é uma comunidade que tem se organizado ano após ano. Eu destacaria como um bom resultado aí que chama atenção sim pela oscilação do Boa Vistense especificamente. O Estudiantes ainda também não parece ter se encontrado definitivamente. Exato. E outra situação que a gente alertou aqui, lá atrás, quando eu fiz aquela projeção do campeonato do que seria, que para mim tinha 2 incógnitas. E essas 2 incógnitas, elas estão acontecendo. Taquariense e Canabarrense, que modificaram por completo seus elencos, modificaram a sua espinha dorsal e não se encontraram no campeonato ainda. O Canabarrense é o penúltimo, o antepenúltimo colocado, e o Taquariense é o penúltimo colocado. Os dois só têm 1 ponto no campeonato, em 3 rodadas. São equipes que nos últimos anos figuraram o Taquariense vice-campeão e campeão, o Canabarrense foi semifinalista nas 3 últimas edições. Então, ou seja, tu se esperava mais, mas a gente também já sabia que eles enfrentariam dificuldade por conta da... Por mais que são trabalhos em sequência, também são vítimas do próprio sucesso. Exato. E aqui sucesso, eu digo, não é apenas ganhar o campeonato, mas o Canabarrense vinha montando equipes muito fortes e obviamente é natural que atraia olhares para esse elenco, então tem que reformular a cada ano e não necessariamente vai ficar... Exatamente. Vai funcionar da mesma forma de ano após ano. Exato, então com isso nós temos essa situação na tabela de classificação que está o campeonato praticamente em aberto. A gente vai falar depois da sequência do campeonato, porque dá para já começar a ter uma linha de corte. Eu consigo ter uma linha de corte a partir do que a gente pode ver ali. Mas dessa rodada chamou atenção, Joilson. Passou despercebido, né? Teve na primeira rodada, a gente sentiu em alguns momentos algumas talvez errinhos pequenos, mas que foram contornados. Na segunda, na terceira passou despercebido, a gente ouvia uma reclamação ali, uma reclamação lá. Mas nesta rodada, Joilson, tá chovendo reclamação em relação à arbitragem. Eu não quero botar aqui, fazer um trabalho de caça às bruxas, tá? Não quero fazer. Mas contra imagens a gente não consegue ir contra. A gente não consegue falar contra. Ontem, o jogo que a gente transmitiu, Taquariense e Tiradentes, mas Ike, tu tá exagerando. Mas Ike, o árbitro conduziu bem a partida. Conduziu. O Vini Machado conseguiu conduzir bem. Porque o que acontece? A partida ela descambou uma hora para alguns lances lá de artes marciais. Tu pega logo aquela entrada do China, que ele dá logo, que ele é advertido com um cartão amarelo. Depois nós tivemos o Ipon, do zagueiro da equipe do Taquariense. Me foge o nome dele, mas ele deu uma pegada feia no... Deu um Ipon lá no jogador da equipe do Tiradentes.
nós também tivemos o lance do Bruno Ordovas também em cima do Gui Jardim. Sem contar a briga começou com o Gui Jardim e com o Denis, e que depois outros jogadores participaram, teve troca de socos, chutes, tudo isso está registrado no YouTube do A Hora TV, do A Hora Esportes. Pode entrar lá, tá lá. O pessoal pode ver essa cena ali. Conduziu bem, o que tem que levar na conversa. Deu um amarelo pro lateral direito pro Denis e deu para um jogador da equipe, pro Dudu, se não me engano, foi o jogador que foi quem chegou, quando houve o embate entre o Gui Jardim e o Denis, que já estava acontecendo faísca ao longo do jogo, o Denis realmente se passou, chegou mais forte, e o Gui Jardim abre os braços para ele, tá na imagem lá, ele questionando claramente, para que isso? Não precisa. E aí, quando o Denis vem confrontá-lo, o Dudu é quem chega empurrando. Exato. Então o árbitro preferiu dar amarelo para os dois, o Denis pela falta, o Dudu por chegar empurrando, mas teve um bolo ali que depois ninguém mais controlou. E o Vini Machado estava próximo ao lance. E por que eu levanto isso aí? Nós tivemos um lance também que eu recebi as imagens, São Luís e Imigrante. Bruno Bortolini, não consegui identificar o jogador do Imigrante, quem é que foi o atleta do Imigrante. O Bruno, ele dá uma chegada nesse jogador do Imigrante, fala algo para ele, e o jogador do Imigrante deixa o cotovelo no rosto do Bruno, na frente do árbitro. E o árbitro vai lá e amarela os dois jogadores. É tentar levar na conversa, é tentar levar. E aqui eu quero trazer 2 pontos. E o primeiro, para levantar na discussão mesmo. Num campeonato, Joelson, e para quem está nos acompanhando, onde o primeiro critério de desempate é a disciplina, o árbitro não pode ser conivente com a agressão. Não pode ser conivente com a agressão. Não pode. E por que eu falo isso? No jogo entre Tiradentes e Taquarense, tinha que ter pelo menos expulsado 2 ali. Tinha que ter pelo menos expulsado 2, porque a gente viu o jogador do Tiradentes dando soco e chute, a gente viu o jogador do Taquarense dando soco e chute. Deveria ter expulsado. O lance do Bruno era para expulsão. Era para expulsão o lance do Bruno. O lance do jogo de São Luís era para expulsão. Gente, um cartão amarelo vai definir essa classificação do campeonato. Um cartão amarelo vai definir a classificação do campeonato. E é preciso entender que é o seguinte, foi aplicado nos aspirantes, ontem a gente viu, está se buscando aplicar as regras que a FIFA impõe no futebol, as novas regras também no amador, respeitadas as devidas proporções e as limitações que cada campeonato assim impõe, mas é fato, teve um jogador que demorou para sair de campo no aspirantes, o árbitro vai esperar 1 minuto para entrar. Tem tantos segundos para sair do campo, quando for substituído, se atrasar, se retardar essa saída de campo, vai ser punida a equipe com 1 minuto jogando com a menos. É uma forma de coibir esse tipo de cera. No entanto, quando o Zic diz, e aqui a gente estamos citando o jogo porque é o jogo que transmitimos entre Tiradentes e Taquariense, e a gente fez a crítica, está na transmissão lá, e eu faço a crítica porque também tenho a mesma intensidade em elogiar pelo grande futebol que tem, pela qualidade absoluta que tem como jogador o Bruno Ordovas. Ele fez uma agressão. Agressão é expulsão direto, não deveria se conversar, não existe levar. A questão do Bortolini, também não conseguimos identificar ainda quem é o jogador que faz o fato. Não interessa o contexto, provocações vão acontecer. Sai pra lá, Zico, tua mãe não é homem, teu cabelo tá mal penteado. Qualquer um dos xingamentos, eu tô aqui brincando, mas qualquer um dos xingamentos de dentro de campo são xingamentos. Se são passados da linha da civilidade, podem ser punidos por atos ou palavras de desrespeito, podem ser punidos com cartão amarelo. Agressão não é amarelo, agressão é vermelho. Então, assim, se começar a se tolerar isso, amanhã ou depois está descambando para coisa pior dentro de campo, mas quem conduzir, aí sim, e eu sempre sou um defensor e vou continuar sendo um defensor da arbitragem, mas se a regra imposta, se a barra imposta pela arbitragem, não, isso aqui nós vamos levar sempre na conversa, nós vamos ser coniventes, não é conivente com a violência, mas assim, vamos levar de outra forma, vai passar uma mensagem para quem está dentro de campo. E a partir do momento em que uma agressão passou, outra agressão passou, 2 vão passar, quando tentar controlar, aí vai vir aquela coisa, estava sempre liberado? Exato. Isso aqui podia? Então se não se colocar, a regra ela é uma só, ela não pode ser maleada de acordo com os sabores de uma partida. Eu entendo a necessidade de bom senso, de muitas vezes entender sim um contexto maior. O jogador pulou, foi desequilibrado, buscou um braço lá para tentar não cair de cara no chão e tocou na mão na bola dentro da área. Aí eu entendo que possa caber uma interpretação dado o contexto, numa situação hipotética. Agora, se houve uma agressão deliberada, não é uma questão de interpretação. Deixou o braço de propósito, filhão?
Se foi numa dividida, amarelo. Se foi deliberado, é vermelho, é agressão. Agora eu trago outro ponto para discussão, Wilson, para a gente fechar o assunto de arbitragem aqui, porque o fim de semana foi um fim de semana caótico na arbitragem, seja no profissional, tivemos erros crassos na divisão de acesso, tivemos erros na dupla Contra Grenal, o Lajadense. contra o Lajadense, nós tivemos erro crasso ali. Contra o Grêmio também. E assim, mas tu pega principalmente essa questão do Lajadense, a gente quer trazer esse outro lance. Nós tivemos um lance parecido no Amador. O árbitro não deu, mas o do Lajadense foi escancarado. Foi pênalti claríssimo e o árbitro lá não deu. Então nós tivemos erros crassos aí a nível profissional, no Amador não seria diferente. E o que a gente está falando é porque o erro do árbitro, teve um árbitro que também teve um erro muito questionado pelo Passo Fundo contra o Pelotas, que seguidamente o árbitro está apitando aqui no regional também. Então exatamente. É a mesma equipe de arbitragem que acaba permeando esse campeonato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e essa pergunta que eu te faço, Wilson, como é que nós chamamos as pessoas, os profissionais que estão ao lado do campo? Como é que tu chama? Assistente. Árbitro assistente ou árbitro auxiliar. Aí que tá, eles estão aí para auxiliar. Eles não são bandeirinhas como antigamente, porque bandeirinha é aquele cara que vai sinalizar escanteio ou impedimento ou lateral. Impedimento até teve árbitro que marcou já impedimento nesse regional. Já tem casos de árbitro que olhou pro bandeira e disse não, eu tô dando impedimento. Entendeu? Tu tá ali, é árbitro auxiliar. Eles estão aí para quê? Para que eles têm o microfone? Muitos têm o microfone. Para comunicação. Eles têm que se comunicar. Nesses lances, principalmente, novamente, Tiradentes e Taquariense. Tá aqui a imagem. O pessoal pode entrar no YouTube do Hora TV e ver o jogo lá. Pode ver lá a partir dos lances. Os árbitros assistentes estavam lá, próximos dos lances. Por que não ajudar o árbitro que estava ali? Gente, numa dessas não precisa de árbitro assistente. Deixa só, põe um árbitro de cada lado e vão apitar que nem tem na época, que nem na época que eles chamam da época escolinha, o Paulistinha. Meio campo, passou do meio campo eu que apito, passou do meio campo eu que apito. Não precisa de árbitro assistente desse jeito. Essa é a minha reclamação. E já vem há tempo falando isso. Dito isso, foi um fim de semana, quero eu que seja um fim de semana isolado. Que foram, e realmente até agora de 4 rodadas, teve uma outra reclamaçãozinha aí, pequena. Que vai acontecer, que é natural do processo. É pontual. Mas esse fim de semana foi, assim, ó, passou em alguns pontos do limite. Volto a repetir de novo aquele ponto. Em um campeonato onde a disciplina é o primeiro critério de desempate, o árbitro não pode levar na conversa. Não pode levar na conversa. Não pode. Tem que punir com o vigor, porque um cartão amarelo pode decidir o classificado para a próxima fase. E falando nisso, Joilson, vamos falar da próxima rodada. O que nós temos aí? A 5ª rodada da competição. A gente tem, para mim, um dos principais jogos e, inclusive, Grupo A Hora estará presente. Imigrante de Nova Brécia e Gaúcho Teutônia. Voltaremos para Nova Brécia. Nova Brécia é a casa da hora, quase, nessa regional. Terceira vez em Nova Brécia nesta temporada, em 5 jogos. Nós vamos para o Estádio da Amizade, Imigrante e Gaúcho Teutônia. Grande jogo, grande confronto. Outro grande confronto da rodada, clássico. Canabarro Teutônia, o canabarrense recebe o Juventude de Berlim-Westfália. Confronto direto por uma vaga na próxima fase. Em Encantado, o Serrano joga contra 11 amigos de Poço das Antas. Em Progresso, o Gaúcho joga contra o Cruzeiro de Cruzeiro do Sul. Temos também em Marques de Souza, o Brasil joga contra o Minuano de Canudos do Vale. Em Venâncio Aires, o São Luís recebe o Boa Vistense, jogaço, jogo interessantíssimo. Temos também em Arroio do Meio, no campo do 7 de setembro, o Internacional recebe o Tiradentes. E em Taquari, confronto de vida ou morte. Taquariense e Nova Berlim. Os dois times se enfrentam aí neste fim de semana em Taquari. E por que eu digo que alguns confrontos são diretos? Porque a gente começa a ter agora alguns confrontos diretos nas próximas rodadas. Eu separei aqui das equipes que estão mais para baixo da tabela, o Taquariense. Pega o Nova Berlim e o Internacional de Lajeado. O Canabarrense tem 2 jogos ainda, contra o Juventude de Westfália e o Cruzeiro de Cruzeiro do Sul. Então, ou seja, o Canabarrense tem 2 confrontos diretos. O Cruzeiro de Cruzeiro do Sul pega o Gaúcho Progresso agora, o Canabarrense e o Minuano. Confronto direto entre eles. O Nova Berlim pega o Taquariense e o Poço das Antas. O Internacional pega o Tiradentes agora e o Taquariense na última rodada. Então, ou seja, são confrontos praticamente diretos entre os clubes que estão jogando pela parte baixa da tabela e brigando aí pela classificação. Então o regional começa a se desenhar, restam 3 rodadas,
E é claro, Joilson, esse fim de semana acredito eu que não vai ter. Pelo que se desenha, a previsão do tempo, tem previsão de chuva, inicia-se já na quinta-feira à noite, se estende aí até praticamente todo domingo, nós não teremos rodada no fim de semana. Mas caso a gente venha a ter, é um fim de semana de muitas emoções. E devem começar a se encaminhar as primeiras classificações, a gente vai acompanhar com toda a nossa equipe nas plataformas aqui do Grupo A Hora. Acompanhe conosco, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, pois além deste espaço nas segundas, o programa o A Hora Esportes nas quartas-feiras à noite também, na FM 102.9, e aqui aos finais de semana a gente acompanha os jogos com imagens. Para fechar, Gilson, duas coisas. Primeiro, um abraço. Depois de tanta crítica, eu também tenho que fazer um agradecimento e parabenizar a Associação Regional de Árbitros pelos 40 anos, fim de semana, uma grande festa em Arroio do Meio, parabenizar o Tasha, parabenizar o Xande, Serginho e toda a companhia aí, todos os profissionais da área que estiveram lá. Inclusive foi um encontro emocionante, o Tasha lá com a sua esposa, a esposa dele acompanhou ele pela segunda vez num evento, a primeira vez foi ele contando que foi uma partida dele que ele foi apitar em Bom Retiro do Sul. Olha onde ele foi também querer levar a esposa dele para ver ele trabalhar, né? Em Bom Retiro. Mas nada contra, tá? Tem grandes amigos em Bom Retiro do Sul. Porque na época que o Zico está se referindo, o jogo era Retiro sabe que o jogo era um pouco mais físico. O jogo era um pouquinho mais quente, assim, né? E daí agora foi para a grande festa lá, então a gente conheceu a esposa do Tasha, a que dá todo o suporte para ele poder... A Santa. A Santa, para poder trabalhar também aos fins de semana. Então foi uma grande festa, uma oportunidade de conhecer também de perto, assim, na intimidade, alguns outros árbitros que a gente tanto às vezes critica, que nem há pouco aí a gente fez, mas também parabeniza. O pessoal esteve aí, cerca de 150 profissionais, tanto da comunicação e quem faz acontecer em Arroio do Meio. E para fechar, Campeonato Municipal de Santa Clara do Sul, que também está rolando, o Joilson, aos domingos, nós tivemos, pela categoria aspirante, o Esportivo venceu a Sércia por 1-0, e no Sampainho e Cruzeiro empataram em 1-1 nos titulares. A Sércia venceu o Esportivo por 3-1, e o Sampainho venceu o Cruzeiro por 2-0. Foram os jogos desse fim de semana. Taça Volney Corran, homenagem em vida também, mérito, e isso que também os dirigentes têm que aprender. A gente não pode homenagear quando a pessoa morreu. Não, tem que homenagear em vida para a pessoa estar ali e receber uma homenagem. Perfeito. Então, parabenizar Santa Clara por isso. E também fazer, das palavras do Zico e as minhas, quanto ao pessoal da arbitragem e toda a equipe que faz acontecer a arbitragem aqui no Vale do Taquari, quando a gente faz uma crítica aqui, vai ser sempre a atuação. E a esta crítica nós estamos sujeitos com a nossa atuação aqui nos microfones, nos campos de futebol, porque a crítica a um ato, a uma circunstância da profissão, ela é natural, ela é inerente ao processo. Jamais a gente vai criticar a pessoa, o CPF daquele que está atuando, porque por trás do árbitro que vai lá no final de semana comandar um espetáculo tem um homem de família, uma mulher de família, a gente tem visto cada vez mais mulheres também apitando, que é muito bacana, mas são pessoas que vivem a sua vida e que não estão lá para errar. Errar é parte do processo e a gente vai criticar pontuais erros, nunca a pessoa que está por trás, e é importante que se destaque isso, porque precisa cada vez mais de dignidade, esta função que é tão importante para o futebol e ainda não é profissionalizada no Brasil, eu digo isso há muito tempo, que a gente possa evoluir também nessa discussão. Programa Hora Esportes aqui na nossa segunda-feira para repercutir esse final de semana, como o Zico já disse, já temos escala, já temos agenda, nos siga também nas redes sociais, @Hora Esportes no Instagram, para acompanhar. Tendo rodada esse final de semana, a chuva, a previsão dá um pouco de medo, mas a rodada acontecendo, estaremos em Nova Brécia novamente. Tudo isso para Girando o Sol, cuidamos de cada momento do seu dia. Univale, revenda Ambev, a cada gole uma experiência única. Móveis União Planejados, há 30 anos entrega o melhor em móveis planejados. Contate, @Móveis União Planejados. Espaço para o seu evento, Arena Esportes e Lazer, na Avenida Amazonas 2549, no Universitário em Lajeado. Contate pelo Instagram ou ligue 519 8011 2793. A Altec Oficina Multimarcas, há mais de 12 anos no mercado, cuidando do seu veículo e cuidando de você. Eminer Saúde Inteligente, dor no joelho ou dificuldade para treinar, na Eminer tem avaliação funcional e tratamento especializado para preservar o seu movimento. Brasrede, mais que internet. Betiolo Imóveis, a Betiolo é referência em imóveis no Vale do Taquari. Se você está pensando em comprar, vender ou alugar, procure a Betiolo Imóveis. Loja Sertel, campanha Sorte a Ser Sertel, concorra um Fiat Pulse e uma moto Honda CG 0 km na compra dos produtos e serviços Sertel. E Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, há 120 anos o seu desenvolvimento de associados e comunidades impulsiona a história da Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais. A gente volta no próximo domingo com o jogo, se o tempo assim permitir. O Zico ainda tem o programa A Hora Esportes nessa quarta-feira. Segue a gente nas redes sociais e aqui no YouTube, se inscreva. Até lá. Até mais.